No dia em que o matariam, Santiago Nassar levantou-se às 5h30 da manhã para esperar o navio em que chegava o bispo. Crônica de uma morte anunciada, depois da vinheta. Oi pessoal, eu sou a Fran Borges, você está no Prosas e Algo Mais, e hoje nós vamos conversar sobre Crônica de uma Morte Anunciada, do Gabo. Mas antes disso, e aí? Como é que vai a semana? Tudo bem? Como é que vocês estão? Eu andei aprontando, olha aí, gente. Não fiz nada de travessuras, não. O médico disse que isso aqui se chama Síndrome do Túnel do Carpo. Vocês conheciam este nome? Pois é, nem eu. Mas fora isso, vamos que vamos levando. Eu até ia fazer um texto sobre esse livro, mas fiquei impossibilitada. Então vamos falar do livro do grande Gabriel Garcia Marques. Eu li esse primeiro parágrafo para vocês. E depois de você ler esse primeiro parágrafo, que aliás o Gabriel Garcia Marques é mestre em te hipnotizar desde o primeiro parágrafo da sua história, eu tenho quase certeza, além dele ser um livro pequeno, eu tenho quase certeza que depois de você começar a ler essa primeira frase, depois do primeiro parágrafo, você não vai conseguir mais parar de ler esse livro. Ele vai contar a história de quem? Santiago Nassar, né? Como eu falei pra vocês. Ele acorda num dia para ver, né, o bispo, né, chegando lá no navio, que ia chegar, que é uma cidade da costa da Colômbia. E nesse dia, ele vai morrer. É a crônica de uma morte anunciada. E é muito bizarro a situação. Eu não vou falar pra vocês qual o motivo e quem que vai matá-lo, mas eu posso dizer pra vocês que a cidade inteira, que é uma vila, acaba sabendo que vão matar o Santiago Nassar. E o mais engraçado, ninguém faz nada. É uma situação muito bizarra. As pessoas olham pra ele de uma forma estranha, elas conversam entre si, algumas não acreditam que vão matar o Santiago Nassar, mas a coisa vai correndo de uma maneira bizarra, de uma maneira louca, como se fosse uma história, sabe? Eu moro numa cidade do interior e parece aquela história assim que quem conta um conto aumenta um ponto, sabe? Que vai passando de geração em geração e ela parece inacreditável. E na verdade não é, porque pasmem, foi uma história baseada em fatos reais que o próprio Gabriel Garcia Marques presenciou. Eu achei isso incrível. Eu fiquei pensando, por isso que ele conta tão bem essas histórias, né? Você se sente tão, assim, próxima dessas histórias, porque ele realmente as viu de alguma maneira, porque ele também nasceu numa cidade do interior, né? Da costa da Colômbia. Os personagens são fantasticamente bem desenvolvidos, e eles são muito interessantes. Eles dão um tom, às vezes cruel, às vezes dramático, e muitas vezes muito engraçado. Você tá vendo ali que vai acontecer um assassinato, e apesar de terem cenas realmente cruéis, a coisa fica de uma maneira tão estranha e bizarra que você acha engraçado. A narrativa é muito ágil, é rápida, são poucas páginas, deixa eu ver até confirmar aqui pra vocês, são 157 páginas. E é muito gostoso de ler, passa super rápido. Você se vê ali envolvido naquela trama completamente surreal e na verdade nem tanto, porque como eu já disse, é baseado em fatos reais. Quando eu terminei esse livro aqui, eu fui procurar alguns vídeos, coisa que eu sempre faço, e eu achei um vídeo do Direito e Literatura, que eu vou deixar aí pra vocês aí embaixo, mas esse eu recomendo que leiam só depois de ler o livro, porque ele tem vários spoilers, né? Porque eles aprofundam mais a história. E eles analisaram um ponto de vista ali que eu achei muito interessante, que eu já tinha mais ou menos pegado da história, mas que pelo ponto de vista de intercalar, né, direito e literatura ficou ainda mais interessante. Que é o quê? As pessoas, elas sabem que vão matá-lo, que aquilo vai acontecer, elas estão ali ao redor, elas estão olhando aquilo. Só que mesmo assim, elas preferem não se envolver, elas preferem não interferir. Ou seja, muitas vezes você vê isso acontecendo em questões sociais, questões políticas, questões de justiça. As pessoas não se envolvem, mas não é por isso, gente, que nós também não somos coniventes. A gente pode escolher não se envolver, mas isso não quer dizer que não sejamos coniventes da situação. E aqui
todos também foram coniventes com o assassinato do Santiago Nassar. E o mais engraçado é que também o Santiago não é um personagem que desperta também grande empatia. Pelo contrário, tem momentos ali que você realmente fica com vontade de enforcá-lo, né? É óbvio que nem por isso você vai querer matar o cara, mas você não cria uma empatia, você não tem uma simpatia com ele. O narrador, aparentemente, aparentemente não, né? Ele é um amigo do Santiago Nassar. Depois de alguns anos, ele volta para essa cidade e começa a escrever a crônica da morte dele. E fica nessa história completamente bizarra e interessante. Gabriel Garcia Marques, como vocês sabem, é o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Eu já fiz outro vídeo aqui sobre o maravilhoso e incrível 100 Anos de Solidão. Vou deixar aí nos cards, se vocês ainda não conferiram. Tem menção aqui também nesse livro de um dos personagens de 100 Anos de Solidão. Não é um spoiler, tá? Não aprofunda, ele somente menciona, e para ver se você já leu o livro, você vai se lembrar pelo sobrenome e pela conotação aqui que é dado, né, ao livro. Você vai se hipnotizar do início ao fim com este livro aqui. É uma história super rápida, gostosa. E para algumas pessoas que já me perguntaram, né, começar a ler Gabriel Garcia Marques, eu não sou uma grande leitora, esse é apenas o terceiro livro que eu leio dele, mas se eu fosse recomendar, se você tá com receio de ler 100 Anos de Solidão, assim, de cara, Crônica de uma Morte Anunciada é uma ótima pedida. Você já vai conhecer aqui como é que o autor, a escrita do autor, como que ele desenvolve seus personagens. Você vai aqui se acostumar, né, com a narrativa dele, com o realismo fantástico. Eu recomendaria demais, se você quiser começar a ler Gabriel Garcia Marques, não sabe como, Crônica de uma Morte Anunciada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E um ótimo final de semana para vocês. Uma ótima semana. E a gente se vê na próxima sexta-feira. Beijo para todo mundo. Tchau. Melhoras para mim.